Então, vamos começar aí a... Bom, primeiro, bom dia a todos e a todas, né? Já gostaria de agradecer aí a presença de todos e todas aí, né? Dos convidados aí, das colegas da Lídia e da Ale aí, da Natasha, já nossa convidada de hoje desse diálogo, né? Muito obrigada, Natasha, né? Então, como a gente estava conversando aí um pouquinho antes, a gente começou a montagem desses diálogos que a gente está fazendo, né? Esse é o quarto ou quinto diálogo aí que a gente já vem promovendo, e a ideia é que a gente continue promovendo esses diálogos aí. A gente tem um grupo de pesquisa, né, que é o ArcURB Green, então a gente vem promovendo esse debate, e a gente começou logo que voltou da pandemia, né? Então a ideia realmente é trazer os colegas e das mais diferentes áreas aí, né, para a gente discutir esses desafios. Esse desafio aí que é enorme, né? Esse desafio, os desafios atuais aí de transformar as cidades, os grandes centros, né, em locais aí sustentáveis, agradáveis de viver, socialmente justos, que é o que a gente busca, né? E, ao mesmo tempo, a gente discutiu o papel do profissional arquiteto e urbanista nessa transformação, né? Então, a gente sabe que não trabalha sozinhos aí nessa transformação da cidade. E aí, dessa discussão do papel social aí do arquiteto, a gente estava até voltando aí o que a gente está discutindo desde a semana passada, na verdade, como é que o social atravessa todas as áreas. E a gente tem aí na COP27, né, que está agora trazendo à tona aí discussões antigas e mostrando que a gente, em algumas áreas ali, principalmente das cidades, avançou muito pouco ainda. E a gente percebe que muito, né, vem aí até de uma desarticulação e de pouco diálogo ainda que existe nessas áreas, que seja aí através dessa discussão social, ambiental, né? O que a gente vem acompanhando aí nessa discussão da COP27, que está atravessando a área aí das cidades, né, e de alguma maneira rebatendo na arquitetura e no nosso trabalho, né, enquanto arquitetos aí na arquitetura e no urbanismo, os países pobres, quando a gente vai para essa questão social, né, e as famílias mais pobres aí cobrando, né, dos países, dos países mais ricos aí, né, alguma resposta aí e como, né, melhorar e todas essas perdas, esses danos ambientais que, de alguma maneira, a gente percebe o que a COP27 aí vem trazendo, que são os países mais ricos, né, que são os maiores responsáveis aí por esses impactos ambientais, econômicos e sociais. E eu lembrei muito de um autor, né, o Manuel Castells, que ele vai falar essa discussão, ele vai falar que são as economias globais, os países ricos, né, os centros ricos das cidades, e de alguma maneira, né, um recorte rico que vem aí e que articulam essa economia global, né, que são responsáveis aí por ligar essas redes informacionais aí também e concentram o poder. Essa é a verdade. E a gente sempre, enquanto pensar o que fazer, vai permear e vai atravessar todas as áreas. Aí, novamente, a gente volta sempre para essa discussão, né? Mas o que está sendo feito aí por cada profissional? E hoje é muito legal a gente trazer aí a Natasha para esse diálogo, né? Que a gente estava falando um pouco disso, que o que está sendo feito quando a gente vai falar dessas atitudes conscientes, né? Qual o papel? O que está sendo feito pelos escritórios de arquitetura? Quais os escritórios aí que estão trabalhando aí até com uma fatia mais carente, né, da sociedade? E como, né, começar a divulgar essas ações aí, que a gente estava falando um pouco que não está lá só na ação, esperar pela ação da ONG, ou, de outro lado ali, pensar até que o profissional arquiteto ele é esse produto, muitas vezes, que a população tem na cabeça, que é um produto profissional de luxo, né? Que está aí voltado para trabalhar para uma fatia de classe média alta e alta, não é isso, né? E a gente sabe que tem muitos escritórios hoje, ainda bem, muitos arquitetos aí com escritórios, né? Montando aí
trabalhando nesse sentido de realmente trazer e implementar ações. E dito isso, né, hoje é com muito prazer e orgulho, porque a Natasha, apresentar a Natasha, que é um arquiteto e urbanista aí, né, graduada em arquitetura e urbanismo pelo Moura Lacerda, foi nossa aluna, então é muito orgulho hoje aí trazer a Natasha para esse diálogo, como ela coloca, eu acho muito bonito, né, uma entusiasta também aí dos temas afrofuturistas e que vem desenvolvendo aí através do escritório dela, né, um trabalho de impacto social focado nas melhorias habitacionais aí para essas áreas, digamos assim, mais periféricas, para uma fatia aí, né, de famílias que a gente precisa focar e voltar os olhos para ver como é que vem sendo feito e que escritórios, né, e divulgar cada vez mais isso, né? Então, através do escritório dela aí, o Asa Vital, hoje ela vai dialogar com a gente. Então, como a gente sempre faz aqui, primeiro momento eu vou passar a palavra para a Natasha, e depois aí a gente vai abrir para perguntas, para um diálogo, para um debate, né? Que é muito que a gente faz aí nesses nossos encontros, e é isso. Então, eu vou passar a palavra para a Natasha. Olá, gente, bom dia a todos. Licença aos mais velhos. Muito feliz de estar aqui. Agradeço o convite, principalmente, porque vem de professoras maravilhosas que eu tenho, assim, sempre um carinho muito grande de poder permear a amizade, poder permear, sabe, o contato, que isso é muito rico, né? Inclusive, alguns amigos falaram, nossa, mas como assim você recebendo convites, né, para participar de bancas ou conversas, ou até essas articulações que a gente faz, né? Falo assim, porque na faculdade a gente fez vínculos, né? Para além ali, né, da proposta de aluno e professor, né? Então, isso que é muito bacana. Também agradeço todo mundo aqui presente. Quem quiser ligar a câmera seria massa, né? Para a gente poder trocar outros tipos, já que a gente está longe, né? Trocar um pouquinho no olhar o rosto de vocês, né? As expressões é importante também. Eu fiquei muito feliz, assim, porque para falar desses temas é muito raro, assim, né? Claro que eu estou dentro de um meio agora que a gente conversa isso toda hora, mas é importante sair desse lugar para conversar com outras pessoas, né? Principalmente com já arquitetos formados ou até quem está em formação, né? A gente estava aqui aquecendo as conversas e, e aí já fiquei pensando mil coisas aqui para falar, vamos ver se dá tempo, senão vocês perguntam, tá? Fiquem à vontade. Eu criei aqui uma apresentação, mas aí antes eu vou falar algumas coisas que depois eu apresento para vocês, tá? Mas como a Rosa falou, eu sou arquiteta urbanista, mas eu sou mulher periférica, e é importante falar desse lugar, porque é a partir dele que eu me projeto para o mundo, né? Tanto quando eu fui fazer a faculdade, quando eu vou procurar emprego, ou quando eu fui empreender dentro do meu negócio, todas as minhas articulações é sempre baseado da onde eu parto, né? E da onde eu parto quer dizer essas raízes, né? Então, até essa parte, né, entusiastas dos temas afrofuturistas, é também a gente falar sobre o quanto eu olho para trás e vejo o que meus ancestrais construíram e deixaram de legado para eu hoje aqui tentar levar para o futuro, né? Então, aqui nos temas afrofuturistas a gente fala muito de Sankofa, que é, sabe, estar ali para frente, mas olhar para trás, sabe, não esquecer das nossas raízes. E enquanto arquiteto urbanista é muito importante esse espaço, assim, sabe, ter essa consciência, né? E como eu disse, ser mulher negra periférica me colocou num lugar de, desde quando eu comecei a faculdade, era algo que eu cutucava, né? Eu ia lá, falava com as professoras, com o coordenador do curso, assim, ó,
tem uma demanda ali na periferia ou numa comunidade X, vamos fazer alguma coisa. Eu tentava articular coisas, mas não sabia como. Mas pensei, cara, estou aqui, eu consegui acessar aqui, foi muito difícil. E aí, eu acho que essas articulações fez com que fosse aquela coisa, assim, você acaba saindo do comum, né? Tá todo mundo ali tentando estudar, fazer as provas, passar e ir embora. Mas quando a gente começa a cutucar outras demandas, é quando é importante, assim, a gente prestar atenção nas pautas, né, gerais. Quando tinha 15 anos, eu fui fazer design de interiores aqui na ETEC. Minha mãe me obrigou, na real. Eu não conhecia o curso, assim, não conhecia nada, eu não sabia o que era arquitetura. Meu pai, ele é pedreiro, e para mim, quem constrói a casa é o pedreiro. Tipo assim, era isso. Então, ali onde eu moro no Simeone, que é periferia norte, daqui de Ribeirão Preto, e sempre quando eu olhava, quem estava fazendo as casas, reformando, são os pedreiros, né? Então, não via engenheiro, não via arquiteto, então não era algo conhecido. Foi lá com 15 anos que minha mãe falou assim, você tem que fazer alguma coisa de curso. Ela me jogou lá no industrial e falou, escolhe aí. Eu sempre gostei muito de desenhar, né? Mas era desenho artístico. Eu falava para ela que eu queria ser cartunista, assim, sabe? Fazer histórias em quadrinhos. E aí ela falou, não, isso não é profissão, não. Então, eu até fiquei meio assim, chocada. Falei, como não? Eu ficava lá questionando. Mas nisso eu escolhi design de interiores, porque eu achava que era coisa de desenho. Design deve ser desenho, sabe? Era isso. Então eu fui muito numa intuição, eu nem sabia, fiz a inscrição, rolou. Aí sim eu descobri a arquitetura em si, né? Aí eu fui descobrindo todos esses trâmites. Então eu tinha 15 anos, era muito nova, mas já sabia que ali era um lugar que eu queria permear. Mas aí eu não sabia todas as possibilidades e dificuldades que teria para entrar dentro da faculdade. Aí eu terminei, né, o colegial ali, junto com esse curso que eu estava fazendo, e não consegui emprego, porque a galera queria que eu tivesse, como chama? Experiência. Então, eu tinha 17 anos, porque eu tinha terminado, né, não tinha experiência. Então, eu fui fazer edificações. Então, eu fui fazer o curso técnico de edificações, era à noite, então eu teria o tempo todo de manhã para fazer estágios, já tinha ali o curso de design, então foi fácil conseguir os trabalhos, assim, por meio de estágio. Então, foi aí, lá para os meus 18, 19 anos, que eu comecei a trabalhar nessa área, já com muita certeza que eu queria trabalhar com arquitetura, mas dentro desses caminhos, pensava assim, já está muito longe, eu não consigo pagar uma faculdade. E ali já tinha começado, isso era meados de 2008, por aí. Já tinha começado os programas, né, de ProUni, eu acho que o FIES também, mas também o FIES era muito caro, também, assim, essas questões de juros, estava super acertando esses momentos. E aí foi que eu falei, não, então vou fazer cursinho, né? Nisso que eu estava lá fazendo cursinho, mas também trabalhando nos escritórios de arquitetura, eu lembro muito que uma arquiteta no escritório que eu trabalhava, ela me perguntou o que, que eu queria fazer, assim, né? Falei, o que, que você quer ser quando crescer? Como se fosse assim, né? Porque eu, sei lá, tinha 19 anos, aparecia entrando muito jovem, assim, muito feliz ali. Eu acho que tem uma felicidade no jovem, né? Que demonstra isso, né? E aí eu falei que eu queria ser arquiteto urbanista. Eu falei assim, nossa, quero ser, assim, sabe? Muito um sonho. E aí eu lembro que nesse escritório era ela e uma sócia, e eu, que era estagiária lá. E aí ela me falou assim, não, gente como você não precisa fazer faculdade. Curso técnico tá bom. Ela falou. Aí eu fiquei, sabe quando você não entende o que a pessoa está falando, você fica assim, ó. Mas até entender, assim, ó, gente como eu, ela começou a falar curso, sabe? São muitas informações, são muitas coisas ali. Mas a partir daquele dia eu não voltei mais naquele escritório, porque eu estava entendendo o lugar que ela queria que eu estivesse. Até um recorte social, um recorte racial, e é por aí que a gente também tem que pautar nossas lutas, né? Depois disso, eu fui para os outros escritórios, trabalhei com outras pessoas, sempre tomando esse cuidado de entender o meu lugar, esse meu lugar de mulher negra periférica. E aí, é,
Eu lembro que quando eu me formei na faculdade, me chamaram para ser oradora da turma. Aí eu tive que contar isso. Eu tive que contar esse exemplo, porque durante a faculdade toda, eu acho que tinha 5 alunos no período da manhã e da noite que eram pessoas negras. Então, isso é muito, muito difícil. Mas, ao mesmo tempo, que eu estava vendo ali que, além das pessoas negras, tinha as pessoas que estavam entrando através desses programas, que era o ProUni e o FIES. E eu só consegui entrar através do FIES. Tinha ficado na lista do ProUni, mas não tinha rolado. Falei, beleza, vamos pelo FIES. Eu não aguentava mais fazer cursinho. Estava lá, sei lá, 3 anos do cursinho, já não aguentava mais, já tinha feito cursos técnicos, eu estava com uma vontade enorme de trabalhar na área. Falei, gente, é isso. Mas aí, quando a gente entra na faculdade, a gente tem outros embates também, né? Então, assim, é isso. Eu morava ali moro no Simeone, até chegar no campus do Moura Lacerda, eram 2 ônibus, eram 2 horas para chegar, era muito difícil. E era isso, assim, eu lembro muito um embate que eu tive lá com outro aluno, a professora, eu acho que era professora de paisagismo, a Ana Elise, ela era paisagismo, sabe? Ela perguntou, vocês acham a mobilidade de Ribeirão boa? Aí ele levantou a mão e falou, eu acho ótimo, aí eu já aqui, já, ó. Falei, fala mais. E eu sempre ali quase para briga, assim. Mas não era isso. Aí eu falei, claro que você acha boa. Por quê? Ele morava ali no setor sul, ele tinha uma via sem buracos, ele tinha um carro, sabe? Máximo, os deslocamentos dele ali era o shopping, o condomínio, a faculdade, sabe? Eu falei, cara, imagina você pega 2 ônibus, 2 horas para você chegar. Eu chegava atrasada sempre na aula, mas não porque eu queria chegar atrasada, era por causa do ônibus, porque os horários eram ali fixos e eram todos turbulentos e tal. Então, assim, eu chegava cansada já. Eu chego suada, não era, sabe, umas coisas assim, não era tão legal. Mas era isso, assim, sempre eu olhava, é isso, assim, ó, então tá, eu tô vindo aqui fazer isso, mas eu estou vendo os nossos pontos de partida, que são outros, né? Os lugares que as pessoas querem colocar a gente são outros também. Inclusive esse. Eu estava entendendo ali, quando essa arquiteta falou para mim, que curso técnico estava bom, que gente como eu não precisava, porque ela não queria que eu chegasse a ser arquiteta como ela. Como assim? Uma mulher, né, uma menina periférica vai ser arquiteta também? Eu sou arquiteta, cara. Tipo, olha os meus privilégios, como você vai estar aqui, sabe? Então, naquele dia da colação, eu tive que falar isso, porque eu estava conseguindo ali um sonho, né? E até uma emoção, assim, né? Mas é isso, é porque é muito forte mesmo. Beber uma água. Se quiserem comentar alguma coisa, a gente vai conversando, que aí a gente passa para as outras partes. Né? Eu queria muito comentar, Natasha, mas que lindo ouvir você contar a sua história, sabe? Porque muito dessa transformação, ela realmente é uma palavrinha que a gente fala só, eu acho que fica mais bonito ainda quando a gente olha o papel social do arquiteto, quando a gente entende muito, né? Do que rebate aí para trabalhar com a população mais carente, vem e tem essa visão, né? Entender o universo, né? Ou até ter essa vivência, né? Permear mesmo essa vivência do lado de lá. O que, por um lado, é muito bom, né? Porque ó, você contando, trazendo seu relato, que bonito, sabe? De arrepiar. E, ao mesmo tempo, digamos assim, aquele outro arquiteto que forma numa outra realidade social. Né? E aí daí a gente percebe por que não tem tanto profissional arquiteto e urbanista ainda voltado, né, a trabalhar com essa população. Eu ouço a sua história, eu reflito muito que a minha também foi muito assim, viu, Natasha? A minha história também ela permeou muito todas essas questões sociais e na minha formação também. E realmente isso faz uma diferença, e por isso que eu acho que cada vez mais a gente tem que dialogar com todos os outros colegas, independente da vivência, né? Ou como a gente coloca, do lugar de fala, né? De você ter um lugar de fala, que a gente fala tanto, ó, eu tenho esse lugar de fala, eu sei o que é, né, o transporte, a mobilidade que não é boa, eu sei o que é a arquitetura que as famílias que não têm acesso a uma boa arquitetura, né?
é o que a gente fala, do lugar de fala, mas muito bonito seu relato. Eu estou ouvindo aqui, fico... E a gente fica muito emocionado, sim, eu acompanho muitos alunos de TFG, e no TFG a gente tem esse acompanhamento um pouco mais próximo, e são várias histórias, às vezes não parecidas, mas assim, de superação. Isso emociona muito a gente, assim, acho que por isso que eu gosto tanto do TFG, e não é nem assim, né, desse acompanhamento e desse final, né, de realizar o sonho, dessa superação. Então, tem vários, e é isso que me faz, assim, ter um pensamento, assim, muito de que as coisas mudam. Às vezes todo mundo fala, você é muito otimista. Não, o mundo não muda, você é muito otimista. Falo, não, muda, gente, muda. A gente vê na faculdade, né? Então, a gente percebe, né, com dificuldade, lógico, como a Natasha está falando, com muita dificuldade, mas eles estão conseguindo superar uma pequena fatia ainda, podia ser muito maior, mas está tendo, são vários os casos, todo semestre que a gente acompanha, então isso é muito emocionante, a gente está muito feliz de acompanhar esses sonhos aí, perceber essa mudança ainda pequena, mas está tendo uma mudança, e a gente espera que isso se, né, alavanque aí, cada vez mais aconteça, e sonhos como o da Natasha, de superação e de conseguir, de chegar nesses locais, né, de realizar o sonho. Acho que, né, esse realizar o sonho é muito bonito, e sempre tem essa busca, a gente percebe também no TFG, né, de levar para onde veio essa colaboração do que conseguiu de conhecimento, né, onde chegou ali na faculdade. E esse diálogo é importante porque a Natasha conseguiu superar, né, eles conseguem levar no TFG, né, através de algo, né, vamos dizer, quase que fictício, de levar alguma colaboração, mas você está conseguindo levar no seu dia a dia. Então, acho que esse diálogo é um exemplo muito bacana de mostrar, né, tem vários tentando levar isso para o lugar, né, de onde eles vieram. E eu acho que você conseguiu um caminho aí, e é importante para mostrar, eu acho que tem vários procurando esse caminho, e é um exemplo muito rico aí para mostrar, ó, tem um caminho, né, e é possível, e eu acho isso muito bacana, Natasha, a gente fica muito feliz. Mas também, colocando aqui, você vê a necessidade de políticas públicas, né, para ajudar, né, esses jovens, né? Porque, por exemplo, na época lá do FIES, né, a gente estava com as turmas cheias, a gente via essa necessidade, o pessoal, todo mundo animado, querendo, né, participar, e agora já diminuiu, né, porque o FIES, você começa a escolher profissões, né, então eu vou facilitar mais para engenharia, mais para... Sabe, eu acho que as pessoas têm que escolher o que eles têm que fazer, o que eles querem fazer, né? Então, é complicado isso. A gente tem que ter essas políticas que ajudem. Senão, eu vim... Quando a Natasha estava falando, é engraçado, Natasha. E não é só... Isso aí eu acho que é geral, por exemplo. Quando eu fiz... Você vê a distância, né? Nós fizemos faculdade, eu me formei em 86, escola pública. Né? Eu ficava assim, eu achava estranho, porque eu fiz lá no Rio, no Fundão, mas eu sou de São Gonçalo, uma cidade baixada ali, não é baixada, mas é baixada do outro lado, né? Depois da ponte. E aí eu ficava assim, gente, uma escola pública, que tanto de carro, né? Sabe assim, né? Você ficava admirado. Também tinha o quê? A gente tinha na minha turma um negro, assim mesmo, ele era filho de uma patente alta no exército, sabe assim, é uma coisa, né, que... Então, eu também achava isso, só que eu não tinha consciência, né? Então, eu acho que hoje em dia eu discuto muito isso, né? Discuto com meu filho, com a minha filha, porque eu acho que hoje a ficha está caindo em todo mundo, né? Porque a gente não tinha consciência disso, né? Eu falava, gente, estranho, né? Só eu. Tinha um ou dois da periferia, né? Tinha um de Nova Iguaçu, você pegava ali, né? Um ou outro que vinha de longe também, e você não tinha muita consciência. Então, eu acho assim, é muito importante, né, hoje em dia, esses debates, né, da gente assistir, porque eu fico assim, né, a gente fica aprendendo, a gente fica tomando, né, a gente começa a entender o que acontece.
porque a gente não entendia, eu, pelo menos, eu não entendia, sabe? É questão assim, eu não sabia, né? Por exemplo, a minha irmã adotou uma menina negra, né? Marrom bombom, fala assim. Ela é negra. Então, agora a gente está tomando também consciência dentro da família, né? Do que acontece, do que ela sofre. Então, são coisas assim que a gente não fazia noção, né? Então, eu acho muito importante quando eu assisto na televisão, essa colocação de vocês, sabe? Essa reivindicação, né? Para a gente também, como branca, falar, né? A gente é uma mulher branca, classe média, sei lá, né? Falar assim, sabe? Para a gente se conscientizar, porque não é questão assim que a gente nunca quis, é que a gente não aparecia, né? A gente não sabia, né? Ou tinha uma ilusão, né, Natasha, também, né? Eu acho que essa ilusão está caindo por terra, eu acho que isso aí é importante, né? Só queria, antes, Natasha, de passar a fala para você, a Clécia Oliveira, bom dia, Clécia, ela mandou algumas mensagens aqui, que bonita, viu? A primeira dela foi dizendo que você representa muito ela, né? Respeito por você, ela está dizendo, Natasha, nesse momento. E ela também ela continua aqui no diálogo falando que ela é um pouco tímida, viu, Clécia? Pode mandar suas questões aqui pelo chat, viu? E ela está falando aí dessa responsabilidade do profissional, né? Que tem um pouco realmente, né? Nossa responsabilidade de dizer aí desse até glamour cultural, ser considerado um direito de uma minoria, né? O que a gente está falando aqui, eu acho que tem a ver, né, Clécia? Depois você confirma aí com o que a gente estava falando do profissional arquiteto ser visto, né? E ela está dizendo que ela se inscreveu aqui nesse evento pelo Simpla, e ela visitou a Casa Cor, em Pernambuco, é isso, Clécia? Né? E ela acha aí, né, se permeia que ela ainda tem poucas pessoas que têm acesso, né? Ainda eu acho que esses espaços aí, eu acho que vamos ler nisso aí o próprio profissional, arquiteto e urbanista, o que a gente está falando aqui, que tem a ver uma questão de cor, né, a questão social, e eu acho que esses espaços precisam ter mais, né? Está falando o negro, o profissional, o arquiteto e urbanista, né? O arquiteto e urbanista que vem de uma formação e de uma realidade social que é diferente até do que se lê, né? Estou falando profissional, arquiteto e urbanista, né? Um produto da mídia, enfim, ela está colocando questões importantíssimas. Obrigada, viu, Clécia, pela sua participação, e pode continuar mandando as questões, tá? E aí eu vou passar para você, Natasha, só queria ler aí o que a Clécia vem colocando aqui. Não, tá certo, tem que ler sim. E queria saber se mais alguém quer falar mais alguma coisa, pode abrir o microfone, falar tranquilo, porque a gente está num bate-papo aqui. É isso, a ideia é essa. Não é nada muito rígido, não. Mas isso aí, é muito isso que vocês falaram, muito são as bolhas, né? São as bolhas sociais, que se a gente não quer tentar sair um pouquinho dos privilégios que nos permeiam, né, mínimos que sejam, a gente não vai olhar para a dor do outro, né? E aí, assim, dentro disso tudo, são vários os embates, né? Eu tentava sempre levar essas demandas que eu estava sempre vendo ali, que está aqui comigo toda hora, eu levava para a faculdade. Mas era muito cansativo, né? Chegou, eu acho que eu estava no segundo ano, já quase ali no final do segundo ano, eu pensei em desistir, de verdade. Eram muitas coisas assim que eu pensava, gente, como assim, né? Quando que alguém aqui da minha comunidade, aqui da minha periferia, vai conseguir chamar uma arquiteta para trabalhar, sabe? Aonde eu vou conseguir trabalho? Como que vai ser? Porque era muito essa cabeça também, da onde que eu vou trabalhar, porque eu lembro que desde quando eu fazia design de exteriores, eu mandava meu currículo, e aí já era um currículo bom já, que tinha lá um monte de escritório que eu trabalhei, tinha os 2 cursos técnicos, sabe? Tinha coisas, muitas coisas bacanas. Mas aí, quando eles me viam, eles, você, sabe? Então, dava para ver ali na frente o preconceito mesmo. Aí, a gente já preencheu a vaga, era sempre isso. Eu falei, gente, como? Sabe? Então, eram assim, sei lá, de 15, 20 que eu conseguia fazer a entrevista, era um
que conseguia, sabe? Era muito difícil. Então, isso também moldou até a minha decisão de criar um negócio, mas eu já vou entrar nesse assunto também. Mas aí, como eu quase desisti da faculdade, não pelos trabalhos, mas por causa disso mesmo, por causa de... Eu lembro que tinha uma professora que a gente estava discutindo um projeto de arquitetura, e era um escopo do tipo, o, o cliente tinha uma grana para construir, tarará, era uma casa, e aí era uma cliente idosa, ela precisava ter os quartos em cima, eu falei, nossa, mas como, né? Você tem que ter escada. Eu fiquei lá quebrando a cabeça como que ia fazer, aí a professora sugeriu colocar um elevador. E isso ficou martelando muito na minha cabeça, eu não dormia direito. Falei, como assim um elevador? Eu pensava, quando alguém aqui, no meu lugar, aqui, sabe, no meu bairro, poderia ter um elevador, saca? Pagar um elevador, tarana. Eu fiquei pensando muito nisso. E fora as outras coisas, sabe? Tinha muitas coisas, mas parece que essa questão do elevador ele pegou demais. E eu ficava, gente, não, acho que talvez na arquitetura não é para mim, tá, mas eu estava ali no finalzinho do segundo ano, terminei, né? Mas aí, com muito custo, fui para o terceiro ano. E não foi no terceiro ano que eu lembro até hoje, né? O professor Chiquinho e o Onésimo, eles deram uma matéria e ela falaria sobre habitações sociais, e dentro tinha os processos de periferização, urbanização, favelização, e foi ali que minha cabeça fez, então eu tenho que estar aqui, sabe assim? Como se fosse uma resposta para os meus questionamentos, assim, do tipo, gente, estou no lugar errado, não quero ficar trabalhando como se fosse assim, fazendo decoração para a elite, eu mesmo, sabe, me rasgava aquilo, sabe? Parecia que eu não estava sendo coerente. E aí foi quando eles apresentaram isso, né? E são professores maravilhosos, e aí tem toda a condução daquele tema. O Chiquinho falava e brilhava os olhos dele, então, assim, foi uma honra, assim, né? Estar ali com essa oportunidade de estar ali, né? Então, durante essa matéria eu devorei, assim, falei, eu vou tirar 10, né? Mas era isso, assim, foi uma proposta muito bacana, que expandiu muito para mim, e aí, a partir daí, eu falei, bora, então, bora. Aí foi, né? Por mais que tenha sido difícil, rolou. E sabe aquele aluno que eu tinha sempre os embates ali, né? Porque era isso, a gente era muitos extremos, né? E, quer que ou não, ele sempre queria fazer grupo comigo, mas porque eu tinha umas amigas em comum com ele. E aí parecia que todas as vezes, todas as matérias, principalmente grupo, e a arquitetura tem muitos grupos, parecia que eu tinha que estar sempre numa luta ali, e era muito cansativo isso, né? Eu lembro que era uma matéria de ateliê, eu acho que aqui a maioria tem, talvez, e aí era isso. Foi muito interessante que juntou a arquitetura e o urbanismo, todas essas noções, isso daí para mim realmente também expandiu muito, quando eu entendi que dava para fazer ali a parte da arquitetura, mas pensando muito no urbanismo e tudo mais. E a gente estava lá projetando um conjunto habitacional, porque o nosso núcleo de grupo caiu com essa parte do conjunto habitacional, e eu estava felizona, projetando, junto com a minha amiga lá e tal, e aí ele falou assim, gente, vai logo que eu quero fazer os 3D, porque ele queria só ficar fazendo algumas coisas só, no caso ele queria fazer o 3D. Aí eu falava, não, cara, o 3D daí é importante agora, nesse momento, a gente está aqui resolvendo ventilação, não sei do que, a gente lá falando. E aí ele não, gente, faz qualquer coisa, porque é para pobre. Aí eu tive que, já te levantei a cadeira aqui, já comecei a brigar. Era isso, era todo dia, gente, era todo dia um embate, assim. Então, nossa, né? Depois daquele dia eu não consegui mais ali, sabe? Então era sempre muita luta. Então a gente tem que entender também que vai ter pessoas, mesmo assim, se formando ali na arquitetura, que querem estar e manter num lugar, né? Sim, de privilégios, não quer sair e pensar no outro, né? Eu acho que é toda uma questão empática também, né? Estou vivendo em uma cidade desigual, uma cidade, sabe, mas, né, eu tenho ali, sou arquiteto urbanista, mas para uma fatia, não sou para todo o resto, sabe, não sou sabe, aquela teoria do arquiteto total, né, como se fosse eu ficava pensando muito nessas coisas. Então, assim, era sempre vários embates. Eu não vou contar todas aqui, não, porque senão vai achar que eu só era briguenta na escola. Mas é isso, assim, eu era um pouco briguenta, assim, mas em outras questões.
Foi, inclusive, indo numa semana de arquitetura lá agora mudou o nome, né? Mas era o COC antes. É Unicef agora? Como que é? É É Estácio Estácio, agora. Natasha. Isso, antes eu acho que era COC, ainda não sei. Isso. E aí foi lá, eu fui, tava lá conversando, e eu falei, cara, como vocês fizeram isso aqui? Porque lá no Moura tem não, né? E eu tava indignada, que era massa, era um momento que chamou um monte de gente para trocar ideia, ia outras pessoas lá conversar, ia outras pessoas, sei lá, palestra, tinha discussão, tinha um momento de coffee, eu falei, gente, eu quero isso. Aí eu fiquei martelando como fazer. Eu falei, vou chegar no André, que era o coordenador na época do Moura, eu falei, vou conversar com ele. E aí ele falou, não, Natasha, tem como não fazer isso, nananã, ele já me cortou ali. Eu falei, não, pelo amor de Deus. Aí eu conversei com um amigo, eu falei, amigo, vamos fazer uma semana de arquitetura aqui? Ele, mas como faz isso? Eu falei, eu vi que os alunos lá fizeram, se organizaram, a gente chama pessoas para debater, nananana, vamos passar nas salas perguntando quem quer participar? Ele falou, vamos. Eu falei, agora? Eu falei, agora. A gente saiu do meio da nossa sala, da aula que a gente estava tendo, que eu acho que era de cálculo, eu fugi um pouco, mas né, eu não entendia muito, mas era isso, né? Às vezes rolava ter as notas depois. E aí a gente passou de sala em sala, né? Nos 5 períodos lá de arquitetura lá tinha. E aí a gente foi convidando quem queria, mas com muita propriedade. Mas a gente tinha propriedade nenhuma, a gente tinha acabado de elaborar. Falou, gente, ó, a gente tem aqui um grupo que a gente quer formar para discutir como fazer uma semana de arquitetura, que vai ter isso. Quem quiser, procura a gente no intervalo. E bombou, assim, veio umas 20 pessoas, foi massa. A gente anotou o nome, telefone, a gente não conhecia muito essa galera. Aí eu peguei o nome e telefone de todo mundo e imediatamente fui lá no André. Falei, André, ó, a gente tem aqui um grupo que a gente formou para poder fazer essa semana de arquitetura. Queria saber se a faculdade quer colaborar, se não, a gente vai fazer em outro lugar. Talvez vai ficar feio para a faculdade, porque aí, ele, não, a gente vai colaborar sim. Então, assim, imediatamente mudou o discurso, porque a gente já elaborou melhor, a gente já se articulou melhor. Então, foi isso. A partir daí, a gente ficou quase, sei lá, quase um ano também ali, foram vários meses, passou de um ano para outro, e a gente conseguiu fazer ali aquela semana de arquitetura, que foi muito rico, foi muito maravilhoso, assim, sabe, uma articulação massa entre os professores, alunos, deu autonomia para muitos ali pensar outras coisas, e, inclusive, o coordenador pensar nisso, né, ir lá reivindicar o valor de umas verbas para poder trazer gente, e aí no outro ano a gente fez de novo também, e um pouco maior, e aí a gente começou a trazer ali, tem a Cidade Locomotiva, perto ali do Moura Lacerda, que é uma comunidade, tem uma comunidade crescendo aqui do lado. A gente está aqui, enquanto faculdade, a gente não está, né, pensando em dar uma assistência. Aí eu conhecia lá, eu já tinha ido lá conversar com a galera, eu falei, gente, ó, a gente quer fazer isso, bora. Porque não dá para entrar na comunidade sem pedir as licenças, né? Então, eles super curtiram, aí a gente fez uma semana de arquitetura chamada Espaço Urbano, que era isso, né? Era chamado eu. E aí eles tinham muitos significados, né? Não era só sobre espaço urbano, era eu naquele espaço, assim, o eu, né? O ser. E aí é isso, gente. A gente começou a fazer essas trocas, foi muito rico. Até hoje, sempre quando eu encontro o pessoal da Cidade Locomotiva, eles sempre lembram desse momento, que a gente foi ali, que a gente trocou. Eu lembro que a gente tirou várias fotos e no final a gente fez uma festa e convidamos a galera da comunidade. Foi até, inclusive, lá no sindicato, que era na frente da EARP, lá, sabe? Foi muito legal, e eles foram, e eles viram as fotos que a gente tirou, porque a gente fez uma arte, assim, projetamos as fotos na festa, e eles choravam, porque eles, como assim, eles estariam se vendo né, em fotos de festa e da faculdade, então foi muito bacana, foi muito legal, e é isso, assim, a partir daí a gente foi sempre tendo as semanas de arquitetura, mas é isso, a partir de movimentações, a partir como chama isso? Cutucar as outras pessoas, sabe? Não vamos sair desse lugar daqui, esse lugar que está gostoso, confortável. Vai ser difícil, tal, mas vale a pena demais, né? E aí foi isso, eu saí da faculdade pensando, tô perdida, socorro, tô desempregada, né? Porque aí a gente se forma, a gente fica pensando em muitas coisas. E aí foi em 2017, como eu já participava de alguns movimentos culturais e sociais aqui, eu não falei não, mas eu sou batuqueira de maracatu, do Maracatu Navegante, do Maracatu Baque Mulher, e faço parte da Fochel Moro Milá, que é do Centro Cultural Orumilá.
aqui de Ribeirão Preto, não sei se todo mundo aqui é de Ribeirão, inclusive dia 20 agora de novembro, domingo, a gente vai ter nosso festival chamado Joico, que é um festival sobre a imortalidade de Zumbi dos Palmares. Então, está todo mundo aqui convidado. Acredito que vai ser a partir das 4, mas se quiserem seguir lá no Instagram do Centro Cultural Urumilá, depois eu pego aqui, mando aqui no grupo, tá bom? Para acompanhar a programação, saber, vale muito a pena. Eu vou tocar lá com o maracatu, vai ser bem bacana, tá bom? E é isso, eu também sou DJ, e foi a partir da faculdade também que eu sempre tive esse desejo de ser DJ, mas não sabia se podia. Foi quando eu vi a Rita Fantini, que é a professora lá, ela estava tocando numa festa de arquitetura. Eu falei, meu Deus, então é possível. Então é sempre isso, sempre a gente vê as possibilidades do que a gente pode ser, né? Da gente não achar que é só sonho. Então é possível, fui conversando com ela, e ela sempre muito humilde, falando que ela não sabia e tal. Eu falei, cara, mas só isso, né? Só isso de estar aqui, mandando uma música e tal, era sempre muito bacana. E é isso. E eu sempre participava desses movimentos culturais, sociais, mas não porque eu achava que eu tinha que fazer caridade ou não, era sempre pertenceu a mim. Eu sempre estive ali nos centros culturais, sempre estive nesses lugares, e foi quando eu me formei, no comecinho de 2017, que foi terminei mais ou menos nesse período, eu comecei um curso de Direito Urbanístico aqui na Faculdade de Direito da USP, Ribeirão. Lá, esse curso de Direito Urbanístico tinha arquitetos e urbanistas e advogados, mas também tinha estudantes dos dois. Então, foi muito interessante a gente discutir ali sobre direito urbanístico, ouvindo essas duas profissões ali discutindo. Era muito interessante, né? Porque são olhares diferentes, mas juntos cria uma potência, né? Aí, a partir daí, eu falei, cara, eu quero estudar, quero tentar fazer mestrado, então, sabe? Fiquei pensando muito nessa linha. Aí, no meio do ano, eu fui tentar ser aluna especial na USP São Carlos, lá no Instituto de Arquitetura e Urbanismo, e aí eu fui fazer uma matéria lá, e lá, inclusive, foi algo inédito para mim, que eu tive o meu primeiro professor negro. Foi muito interessante, assim, ele era sociólogo, mas ele tinha feito uns recortes lá de arquitetura, então ele dava muito interessante, uma visão bacana, sabe? E lá eu estudei sobre cidades criativas, que eu nunca tinha nem ouvido falar na faculdade. Falei, cara, como assim? Então, a gente estudou Medellín, Bogotá, que saíram, né, e a gente sabe, tipo, que tem, né, uma cultura muito grande do tráfico de drogas e tudo mais, é conhecido como, sabe, era uma cidade muito violenta, com miséria e tudo mais, que o tráfico dominava, e a partir de acordos, né, depois vocês procurem mais, vale muito a pena, né, mas falar brevemente, mas isso, a partir de acordos entre a própria o governo ali dessas cidades, iniciativas privadas, a própria sociedade fizeram acordos ali, sabe, de uma sociedade melhor, sabe, de uma cidade melhor. E aí eles estruturando tudo, lazer, sabe, era habitação, era tudo, cultura, e aí modificou um estado, modificou um lugar, né? Então, a partir daí, começou a melhorar taxas de mortalidade, natalidade, começou, sabe, pessoas sair de estados de extrema pobreza, eram muitas coisas bacanas. E eu falei, gente, não é possível, sabe? Era muito interessante esse estudo das cidades criativas. Tem muito mais coisa, claro, mas eu tinha pegado o foco daqui da América Latina, que era um pouco mais perto, assim, também, né? E falava muito das cidades criativas aqui no Brasil, né? São Paulo como uma possível cidade criativa, mas que tinha que alcançar alguns outros níveis. E aí eu fiz o meu recorte. Cadê os afroempreendedorismos na cidade criativa? Que foi a partir daí, dessa provocação de eu fazendo esse artigo, porque aí tinha que fazer um artigo no final da matéria, que aí eu tive a provocação de fazer um negócio que eu pudesse juntar a minha vivência de moradora da periferia com a minha formação de arquiteto urbanista. E aí eu falei assim, cara, é isso, acho que eu vou ter que fazer. Porque se não partir de mim, vai partir da onde? Sabe, eu vou esperar algum negócio, algum lugar, sei lá, alguma instituição me contratar, sendo que eu penso assim, mas e eu? Por que eu não sabe? Eram muitas coisas, são muitas efervescências, né? Então, assim, eu entrei ali
na São Carlos tentando fazer um mestrado, pensando na questão do direito urbanístico, principalmente nessa parte de regularização fundiária, mas aí ali eu comecei a ver outras coisas, assim, então foi muito interessante ter essa mudança. Eu falei, nossa, não, eu vou mudar, porque olha isso, como é massa. E aí foi essa possibilidade, assim, de pensar, então eu vou criar um negócio. E aí foi quando eu criei o Asa Vital Studio, pensando, né, só pensei, mas aí eu falei, tá, e qual vai ser o modelo de negócio? Como que é isso? Né? Eu nunca tinha feito cursos que me mostrassem como eu poderia seguir esse caminho de fato, né? Então, vou apresentar aqui para vocês um pouco, pode ser? Posso compartilhar? Tem como compartilhar certinho aqui? Só pôr? Tá. Tem. É Alguém só tá alguma apertar pergunta? na flechinha aqui. Não, só apertar na flechinha aqui, você já compartilha direto. Tá, mas alguém tem alguma outra questão? Não, eu só vou ler uma colocação aqui da Giovana, que ela fez, concordo com você, né, falando com a Clécia, infelizmente a arquitetura ainda está associada a luxo, casa-cor, né, mas existem outros caminhos dentro da arquitetura para trabalhar e lutar por questões sociais e ambientais. A arquitetura é mais do que dar close em eventos para casa-cor, tá? Então, isso aí eu também concordo, né, eu acho que a gente tem que abrir esses outros caminhos aí, né, parece que a gente forma a arquitetura só para isso, né? Não, faz parte, isso aí também faz parte, né? Eu acho que a arquitetura é amplo, né? E a pessoa tem que se identificar com o que faz, né? Dentro dessa amplidão, né? Que é a arquitetura. Sim. Obrigada. Mas não é só isso, né? Não é só isso, né? Aliás, eu vou colocar aqui, eu sempre trabalhei com arquitetura de interiores, inclusive arquitetura de interiores, os prédios da Fiusa, e eu vou falar que quando eu mudei, que eu comecei a estudar, que eu fui ser professora, né? Porque eu trabalhei bastante para depois ser professora, meu caminho é o contrário. Eu confesso que o último trabalho que eu fiz me cansou muito, e eu fiquei assim, era um vazio dentro, que aquilo lá não me preenchia mais, sabe? Eu olhava assim e falava, gente, escolher papel parede, escolher o mármore não sei o quê, sabe? Fazer a churrasqueira, sabe assim? Eu fiz tanto daquilo, aquilo lá já estava tão vazio para mim, sabe? É interessante isso aí, não me preenchia mais. Então, eu acho que também a maturidade, ela vai dizendo essas coisas, né? Vai mostrando, né? Porque no início tudo é festa, né, para a gente, né? A gente se forma. Então, isso aí você tem razão, né? Eu acho que a arquitetura, tem uma amplidão. Eu acho que a pessoa tem que descobrir o seu caminho, né? E Até só complementando um pouquinho, Natasha, antes de passar para Claro. você a palavra, o que a Lídia falou é maravilhoso, porque realmente eu acho que aí a gente, às vezes, começa a fazer um trabalho numa área, né, que não tem tanto aí essa digamos assim, essa abrangência social, e a gente, de alguma maneira, se coloca no local ali que é de conforto, né? Pança. E isso para profissional arquiteto e urbanista, é muito triste, né? Então, quer dizer, eu estou aqui trabalhando, não que isso é demérito, muito pelo contrário, cada um trabalha na área que gosta, né? Mas, às vezes, a gente se perde numa situação que fica só naquele nicho, só fazendo arquitetura de interiores. E é isso que a gente está discutindo aqui hoje, né? A arquitetura é tão mais que isso, né? E a gente pode ter um papel tão mais importante na sociedade, contribuir tão mais, né? Não, novamente, que a arquitetura de interiores, inclusive eu tenho um debate até nessa questão mesmo, né? De levar esse ganho, digamos assim, de interiores para permear todas as faixas de renda, né? Mas passa um pouco por aí, desse lugar que em determinado momento o arquiteto e o urbanista se coloca e fica ali sem, né, sair dessa bolha, digamos. Mas eu acho assim, é a questão de olhar esses interiores para outras fatias. Eu acho que elas têm o direito de ter também. De repente não vai ser o mármore, não sei, mas vai ser um material bacana, vai ser, e ela tem direito desse lugar aconchegante, esse lugar legal para morar, e a gente tem muito para contribuir com isso. Então, e a gente tem esse olhar, eu consigo fazer tanto para a Fiusa, quando eu consigo fazer para um outro bairro que, lógico, tem da empatia de enxergar as diferenças, necessidades. Talvez não vai ter a mesma necessidade, mas eu consigo fazer um trabalho muito legal.
né? Isso que a gente... E às vezes é muito mais instigante, porque requer mais da nossa criatividade para fazer isso, é um desafio muito mais legal, é isso que a gente tem que perceber, e como eu falei no começo, às vezes muito mais abertos a aceitar a nossa criatividade do que lá a Fiuza, que quer, às vezes, o que viu na Casa Cor, né? Que já tem um repertório, um sonho muito enraizado, né? Muito, não é aquilo, é o que, né? E outras parcelas da população têm o direito, é isso que a gente tem que entender, tem o direito de ter tudo isso, e a gente tem que contribuir para que ela tenha. Não vai ser nos mesmos moldes, porque até as necessidades não são as mesmas, isso que a gente tem que entender, não adianta a gente querer colocar né? Trazer isso, não são as mesmas necessidades, a gente tem que entender essa população e levar esse bem-morar, esse conforto, levar tudo isso dentro dessas possibilidades. Acho que todo mundo tem direito. Ô, Natasha, uma coisa que eu sempre pensei aqui em Ribeirão, por exemplo, aqui nós temos a parte de construção civil muito forte, né? Por que não tem, né? Por que essas empresas, né? Isso aí acho que a gente até pode conversar, né? Isso aí é um levantamento que eu sempre quis fazer, eu nunca entendi por que não tinha. A gente também não participa, né? A vida vai levando a gente, as ideias vão. Por que essas empresas de tinta, né? De piso, né? Se você não pode ter um galpão onde você tem assim pisos que sobraram, tintas que sobraram, sabe? Coisas que você possa doar para essas pessoas, sabe? Fazer um serviço, porque às vezes o arquiteto é o que você fala, você vai cobrar o seu preço justo, né, para trabalhar com essa população e tudo, mas o material ele é caro. E aqui o que você tem de sobra, principalmente em Ribeirão, de um monte de material, né? Então isso aí eu falo assim, sabe? Eu acho que é uma articulação assim interessante, né, que poderia ser feita, eu não sei como, né? Mas eu sempre pensei, né? Porque aqui em Ribeirão é diferente, né? Aqui você tem, imagina se eles não têm caixa de piso aí, né? Que pode ser colocado em casas, né? Pode ser colocar argamassa, que às vezes, né, tem e sobra mesmo, né? Então, isso aí é uma articulação, né? Que de repente, né, a gente pode fazer, uma coisa que pode ser levantada aí. Total, tem muito. E assim, eu sempre me questionei isso, sempre fui atrás, mas é uma super burocracia. O tempo também que eles parece que eles não querem fazer isso, porque é como se fosse, sabe, não vamos fazer isso, sendo que a gente pode ganhar, sendo que, né? E aí acontece, por exemplo, ó, vamos dar um exemplo, a Sodimac, que é super grande, né? Tem toda essa demanda. Chega um momento que os pisos que vão ficando um pouco mais antigos e tal, eles têm uma área lá que é uma área que você consegue comprar mais barato nos contos, né, que chama ponta de estoque. Então, tem uma dica aí, quem precisar, não é quebrado, tudo mais. Tem um ou outro que está quebrado, mas sempre está quebrado um ou outro, também, mesmo dos mais caros lá. Mas são pisos bons que só saíram de linha. E eles deixam reservado numa área e vende mais barato, muitas vezes com várias porcentagens de desconto. Era lá também que eu poderia comprar, que eu ia atrás de comprar. E aí eu queria muito ter um espaço, por exemplo, gente, tá, então vocês vão ter esse espaço aqui, mas o que vocês fazem depois que não vendeu? Aí eu percebi que eles vendiam para esses lugares menores que vende piso, entendeu? Então, vendia muito mais barato para eles, mas a galera que vende piso, eles vão lá e aumenta de novo o preço para eles terem de novo. E aí eu falei, cara, por que a gente não tem um espaço também, um lugar que essas empresas também possam ou vender mais barato ou doar também? E é isso, né? A gente conseguir articular isso aí. Tá no meu sonho aqui também, então vamos ver se a gente alcança. Mas uma coisa que eu ia comentar também sobre o TCC, lembrei assim que o TCC realmente também foi muito importante, como a Alexandra falou. Quando eu estava fazendo, o meu TCC chama Arquitetura Sensível, Percepções do Ser e do Espaço Urbano. E aí eu ficava pensando, cara, como assim arquitetura sensível, né? O que é essas sensibilidades? E eu fiz exatamente num terreno próximo ali da minha casa, e que era um espaço de lazer, mas que era um espaço também que falava de sensibilidades dentro de outras propostas, eu não vou ficar falando dele aqui, mas ele ficava me martelando quando eu fui lá para São Carlos tentar tudo isso, e era uma proposta dessa, que eu lembro que na banca o professor lá perguntou, o professor convidado, uma coisa assim, ele perguntou como que eu ia viabilizar aquilo, né? E eu tinha pensado, eu acho que através de editais, através desses programas, porque até então eu não sabia
se era possível, por exemplo, por meios de ter, sei lá, uma empresa ou mesmo pessoas que possam doar, sabe? Essas articulações, ali no meu TCC eu não sabia, mas eu sabia que tinha os meios via governo. Então, eu pensei, beleza, menos mal. Foi o que eu pude responder ali. Mas é isso. Então, quando eu estava ali elaborando o que seria o Asa Vital, eu fiquei pensando muito nele, sabe? E o Asa significa poder em Urubá, né, essa palavra. Vital é por causa do meu sobrenome mesmo, que também significa essencial para a vida, né? Então, eu quis usar esse poder essencial para mim fazer todo sentido, né? Além de eu trazer a minha ancestralidade, também trazer o sentido do que eu queria para aquele negócio, né? Então, eu vou apresentar aqui para vocês, aí a gente vai papeando mais. Alguém tem alguma pergunta, alguma questão? Antes de prosseguir? Às vezes eu não vou olhar o chat, porque às vezes eu esqueço mesmo, mas qualquer coisa vocês me falam, tá? Se vocês estão vendo? Sim. Sim. Tá vendo? Fechou. Esse aqui é o Asa Vital Studio, né? Vim apresentar brevemente, e aí vamos falar algumas coisinhas. Não estou vendo vocês mais, mas aí qualquer coisa vocês vão me falando. Aqui eu estou falando um pouco da fundação do Asa, que foi exatamente isso que eu falei, né? Que eu tinha tido essa inspiração em 2017, quando eu escrevi esse artigo, e que eu queria juntar a minha vivência de morador da periferia e a minha formação de arquitetura e urbanismo. Aí aqui, eu trouxe aqui, gente, um mapa para a gente tentar entender. Esse é um mapa da Habitat. Habitat para a Humanidade é uma ONG, ela é uma ONG internacional, mas ela tem aqui no Brasil. Esse é um mapa que eles fizeram, mapeando todos os negócios e parceiros deles, parceiros que seja cooperativa, que seja sindicato, seja que trabalhem com habitação. Aqui, em Ribeirão Preto, está o Asa Vital. Nós somos o único negócio de impacto social voltado para melhorias habitacionais no interior norte do estado de São Paulo. Então, isso é realmente também algo muito significativo. Se for pensar nessa dimensão, enquanto a gente está pensando em Ribeirão, mas aí a gente amplia para o interior norte de São Paulo. Aqui em São Paulo tem vários, olha, pipoca aqui, né? Inclusive aqui mais para alguns, tipo Sorocaba, Campinas, aí vai rolando. Aí já para o sul também, e aqui é maravilhoso, porque aqui mostra todos os outros negócios. E aí eu até peguei aqui para mostrar para vocês. Vocês estão vendo o site da Habitat? Sim. Beleza. Aqui é o site da Habitat, depois se vocês quiserem olhar melhor. Mas aqui, ó, a gente tem também Deixa eu achar onde está. É o mapa da articulação, aqui, ó. Mapa e organizações, que é aquele mapa que eu peguei. E aí, gente, exatamente nesse mapa, por exemplo, que não está carregando, é nesse mapa que a gente pegou aquela... Essa aqui, ó. Ai, gente, aí. Ó, aqui, olha aqui, que bacana. Isso que eu queria trazer para vocês, que mostra todos os negócios de impacto, cooperativas, que estão aqui. Vocês estão enxergando bem ou não? Dá para ver bem, sim. Tá um pouco escuro, né? Porque para mim tá um pouco escuro também. Não, mas dá para entender Dá o que você quer explicar. Tá. Aqui, ó, por exemplo, você clica aqui em Fortaleza. Aí, quando você clica aqui, vai aparecer qual é o negócio que tem lá em Fortaleza. Aí depois você clica em Saiba Mais, sabe? Aqui, ó, no Maranhão. Aí você clica lá para saber. Olha que interessante, tinha um porta e janela. Eles são também um escritório popular de arquitetura. E assim, olha isso, gente, são muitos negócios. Ó, tem muito aqui, e aí você vai dando zoom, né? Olha aqui, ó, aqui em São Paulo, ó, tem vários. Aí, cadê a gente aqui, ó? Aqui, ó, Ribeirão Preto. Inclusive, tá lá, Ribeirão Preto, aqui, ó. Lá na minha casa, aqui, ó. Então, aqui, ó, o Asa Vital Studio. Aí você clica para saber mais. E é isso, gente, a gente saber que a gente não está sozinho, que essa luta é uma luta coletiva, que está cada vez mais aumentando, tendo vários negócios. Aqui em São Paulo, por exemplo, além de negócios de impacto, deixa eu ver se eu acho aqui, porque em qualquer um, ó, tem Habitat também, mas tem cooperativas. E o que seria uma cooperativa que luta por habitação? Eles falam sobre aluguel social, que tem muitos espaços vazios e muita gente morando na rua, sabe? Então, até essa proposta.
de estar ali lutando por um outro aspecto da moradia. Então, é isso, é sobre isso, né? E aí, o que eu trouxe aqui? Eu trouxe esse mapa para a gente entender que a gente não está sozinho, mesmo que, às vezes, a gente está numa luta regional aqui, mas a gente faz várias conversas, a gente tem uma articulação, chama Colabora Habitação. Inclusive, quem quiser participar dessas discussões, está aberto. Depois eu mando aqui o link também, para quem quiser participar dessas discussões do Colabora Habitação. A gente, além de discutir várias pautas sobre habitação, como mão de obra feminina, a gente discute muitas coisas. E a gente tem um encontro anual, em que a gente também discute várias coisas. Esse ano foi em abril, lá em Heliópolis, e foi muito rico. Foram 3 dias lá dentro de imersão, foi muito bacana. Ano que vem eu sei que vai ser em Minas Gerais. Lá, na verdade, vai ser em BH. E vai ser na maior favela que tem lá, vai ser muito bacana também. Aqui, esse aqui é o mapa de Ribeirão Preto. E aí eu trouxe esse mapa para a gente ver que é um mapa, inclusive, da Secretaria de Planejamento. E aqui é apontado os conjuntos habitacionais e as comunidades, que estão em amarelo, os assentamentos precários, ali colocados, e os conjuntos habitacionais em vermelho. E aí a gente consegue enxergar que os conjuntos habitacionais, as comunidades, estão mais presentes no setor norte e oeste da cidade, que aqui é onde o ASA atua, né? Eu moro aqui no Simeone, que está nessa ponta aqui. Então, assim, eu estava ali, eu moro no conjunto habitacional, né? Então, é isso, é a partir disso que a gente fala, então, para onde que eu tenho que começar a agir? Foi por esse lugar aqui. Aí, o time ASA é feito por mim, né, que sou CEO e fundadora, a Heloísa, que ela é design de interiores, e faz parte da orçamentação, e a gente tem essa preocupação de trazer pessoas negras, mulheres, pessoas periféricas e LGBT para o nosso grupo. Em 2021, eu fui convidada para participar de uma revista chamada Popsi, onde eles fizeram um dossiê de 100 arquitetos e designers negros que compõem a cena de resistência da arquitetura no Brasil. Foi muito bacana participar dessa revista, né? Eles fizeram umas entrevistas, tem bastante coisa, aqui eu coloquei só umas fotinhas que saímos, tem essa matéria sobre pranchetas negras, é muito interessante, sim. Então, foi uma felicidade participar ali e ver tantos outros arquitetos e designers que estão aí nessa luta. Eu participei de algumas acelerações, e o que seriam essas acelerações? São acelerações de startups, né? O Asa Vital é uma startup, até essa diferença de entender o que seria essa startup é pensar nisso. Se o meu negócio, ele trabalha com tecnologia, se ele trabalha com inovação, né? Principalmente essas são as bases ali da startup, fora os outros quesitos. E aí, eu fui muito atrás de participar de acelerações, porque eu precisava entender e melhorar essa parte até administrativa, financeira, de marketing, porque quando a gente começa a empreender, é muito nós por nós, né? Então, assim, por enquanto eu era só arquiteta, mas aí eu tive que me entender enquanto empresária, principalmente de negócio de impacto social. E aí, o primeiro que eu participei foi o LabNIP, que era isso, era um laboratório de negócios de impacto social da periferia. Então, é muito interessante que não tinha só negócios de moradia, de habitação, tinha negócios de tudo, tinha de moda, tinha de roupa, de produtos de estética, todo voltado para a periferia, isso foi muito rico. Participamos também do Inovativo, que também era uma aceleração, e do Digital Futures Labs, que foi muito interessante também, que tinha ali parceria com o Consulado Britânico, e a gente foi finalista do Invest Favela, que o Invest Favela, além de ser uma aceleração, eles iriam dar uma grana, né? Acho que era R$120 mil para o negócio engessar, assim, sabe? Engessar não, guinar um pouco, vamos falar assim. E aí a gente foi finalista, a gente não conseguiu, porque seriam só 9, eu acho que tinha mais, eu não lembro quantos que eram, não sei se eram 15 ou 20 negócios, mas a gente estava lá, a gente passou por todas as fases, foi massa. Ano que vem, vou tentar de novo. E é isso, a gente não pode parar, né? E aqui são algumas... como que a gente trabalha, né? A gente trabalha com as melhorias habitacionais. E o que é a melhoria habitacional? Esse é um banheiro que eu fiz em Matão. Então, a nossa atuação aqui
não é só em Ribeirão Preto, a gente também trabalha com a região. E essa proposta de trabalhar em Matão veio através da Habitat. A Habitat é uma ONG que ela tem o Asa Vital e outros parceiros ali naquele mapa como parceiros executores das obras. Então, quando a gente olha para uma casa que não tem piso, não tem revestimento, não tem pia, né? A privada mal dava descarga. E aí a gente olha para essas condições e aí a gente entende outros lugares, né? Eu mesmo morando na periferia, a minha casa tinha um banheiro assim, sabe? Mas aqui a gente está falando de uma outra periferia, com um pouco menos de recursos, sabe? Então, mesmo dentro da periferia, a gente tem ali os recortes, né? A gente, aqui no ASA, a gente trabalha com a classe C, D e E a gente pensar nessas classes sociais é pensar em acessos, é pensar em condições mínimas e dignas de morar. E aí, essa casa, por exemplo, era de uma família que, quando eu cheguei lá, eu cheguei pela sala e fui sentindo que a sala dava uma inclinada. Eu pensei que era caída de água, mas não era. O chão estava cedendo. Por quê? Como aqui eu tomava banho, começou a infiltrar. Então, essa infiltração toda desse banheiro começou a ir para a sala. Na frente do banheiro tinha um buraco já. Então, assim, o contrapiso estava já muito, sabe, desgastado. Tinha ali, morava 4 filhos dessa mulher, um deles tinha uma deficiência. Então, cada vez a gente vai olhando, a gente vai entrando naquilo, é pesado. E para quem nunca entrou em contato com isso, vai até ficando muito mal, né? Mesmo eu entrando sempre em contato e sempre estive ali, é muito triste, sabe? A gente pensar que tem pessoas que moram e estão nessa condição. Quando eu entrei para reformar esse banheiro, não tinha como eu reformar só o banheiro. Eu tive que arrumar também a sala, tive que arrumar esse buraco. Então, o gasto foi muito maior. Então, quando a gente foi lá, nessa proposta de fazer o banheiro, a gente tinha um escopo que era colocar o revestimento, o piso, trocar o sanitário, pia, a gente tinha um escopo para seguir, ao mesmo tempo que eu falo, olha, eu estou olhando aqui, preciso de uma janela. Ah, não, não precisa da janela. Sabe, a gente vai usando as nossas sensibilidades, que isso é até diferente, que a gente não aprende muito esse olhar ali na faculdade, muitas vezes, né? Porque a gente vai reformar, vamos cair tudo, quebrar tudo, tá? E é aí que a gente pensa na sustentabilidade também, né? O que aqui a gente precisa renovar mesmo, né? Será que a gente só troca ali o vidro da janela e tudo bem? Que é do que a gente jogar uma janela fora? Será que dá para reaproveitar? Não precisa colocar revestimento na parede toda, só na meia parede ou só no box? A gente vai fazendo esses trâmites, porque é isso, muitas vezes essa casa, ela foi feita com mão de obra informal. Muitas vezes me perguntam qual é a minha concorrência. A minha concorrência não é outro negócio de impacto de habitação, não é outro escritório de arquitetura. A minha concorrência, muitas vezes, é a mão de obra informal, que muitas vezes vai fazer ali a casa, e não por mal, que eu acho que é isso, tem que fazer, é o único acesso que eles têm. Mas muitas vezes é sem o conhecimento, e muitas vezes com material de baixa qualidade, ou vai fazer de um jeito que daqui a pouco vai estragar, e aquela pessoa só tinha aquele dinheiro para fazer aquilo. Então, é isso, são esses pequenos detalhes, né, que vão trazendo esses espaços, assim, né? Que já é outro banheiro também. Essa aqui era uma família que tinha uma necessidade. Esse pau aqui, ele estava porque precisava colocar para uma senhorinha que tinha uma necessidade especial para ela segurar e conseguir escovar o dente, para ela usar a pia. Então, foi nessa perspectiva aqui. Isso também é outro banheiro. Essa cadeira aqui era onde a moça que tinha uma necessidade também sentava, uma cadeira que escorregava. Aqui a gente queria colocar aqueles bancos que são dobráveis, mas era muito caro, então não dava para extrapolar também o escopo. Porque, por exemplo, eu não falei, mas aqui no ASA a gente trabalha com 2 formas, que seria o modelo do negócio. A gente tem o B2B, que seria o business to business, que a gente utiliza, por exemplo, de empresa para empresa, que é quando o Habitat, por exemplo, que é minha parceira, eles têm lá investidores, então investidores vêm, falam, Habitat, eu quero
investir aqui 100 mil reais em X reformas. Aí a Habitat pega, além de fazer toda a parte burocrática de impostos e tudo mais, vem com a gente e fala, ó, a gente vai fazer reformas em Ribeirão ou em tal cidadezinha, e vai ser 5 famílias. Nessas 5 famílias, vamos fazer banheiros, porque o banheiro, a gente percebeu, junto com a parceria com o CRAS, que é o serviço social da cidade, a gente percebeu que a família está tendo problemas, por exemplo, de bronquite, por causa de uma infiltração do banheiro, porque a infiltração do banheiro está indo lá para o quarto da criança, e aí ela está tendo bronquite porque por causa disso. Então, ela falta da escola por causa da bronquite, aí a mãe ou o pai tem que faltar do trabalho porque a criança faltou. Então, quando a gente fala de melhorias educacionais também, a gente está falando de saúde. A gente está falando de toda uma rede, né, de promoção ali do bem-estar, sabe? Então, aquela criança não vai faltar, então ela não vai melhor na escola, e aquela pessoa também, não falta do trabalho, não vai ser penalizada financeiramente. Então, a gente vai pensando em muitas coisas dessas. Aí, quando eles mandam assim, você vai ter X dinheiro para fazer isso. Desse X dinheiro, entra o material, a mão de obra e o valor que a gente vai ter para poder trabalhar com isso. Então, seria o gerenciamento da reforma, né? Que é o que eu falo que a gente, onde a gente ganha. Normalmente, a gente ganha 20% daquele valor. Não é muito. Então, assim, 20% de 5 mil reais. Então, tem 5 mil reais para fazer um banheiro, assim. É pouco, se você for pensar no preço dos materiais, no preço da mão de obra. Muitas vezes a gente sai no prejuízo, e que não é o ideal. Então, aí é quando a gente vai conversar sobre ter a sustentabilidade também dentro do negócio, né? Aí, ó, esse aqui é os exemplos dos banheiros, né? Não dava descarga aqui, então a gente teve que trocar também, além todas essas propostas. Essa casa tinha vários outros problemas. No lado de lá, que era já a cozinha, estava aberto essa parte da cozinha. Então, assim, a gente não entra só no banheiro, a gente vai olhar a casa toda, né? Tem casa que a gente entra e não tem janela no quarto. Aí eu vou só fazer o banheiro? Eu, enquanto arquiteto urbanista, sabendo que a gente precisa de ventilação, de iluminação para ter saúde, para a gente ter o mínimo ali de dignidade ali, para a gente, ó, entra dentro e, sabe, muitas vezes a pessoa é tão carente que ela não entende que tem que ter uma janela no quarto. Às vezes nem dá para ter uma janela no quarto, porque a casa foi feita ali num assentamento precário, que juntou parede com parede, e aí a gente entra com o nosso conhecimento técnico, pensar em aberturas zenitais, sabe? A gente começa a pensar em outras possibilidades. Isso aqui também coloquei que foi uma lavanderia que a gente precisava fazer. Então, assim, é uma mudança muito grande, né? Não que essas aqui, ó, eram obras B2B, que eram essas, doadas, a ONG me chamava, eu fazia. Essa aqui já foi B2C, que era o quê? É business to client, como é que é assim, cliente, uma coisa do tipo, que é o negócio com o cliente. E aí, qual era a proposta? Tinha uma parceria que ela me oferecia o microcrédito para eu oferecer para o meu cliente. Então, eu chegava no meu cliente e falava, você quer reformar o que na sua casa? Eu quero reformar minha lavanderia. Aí eu ia lá, analisava tudo, como que poderia fazer essa reforma. Às vezes até fazer um 3D para a pessoa entender como que seria. É isso mesmo que eu quero. Então, dentro dessa proposta, eu pegava e mandava para a minha parceria. Ó, gente, ela quer fazer essa reforma, eu fiz aqui o cálculo do material, da mão de obra e da minha porcentagem para receber, para pagar as pessoas, para me pagar, e deu, vamos pôr, 10 mil reais para fazer isso aqui. E aí eu passava para eles aprovavam, junto com a parte burocrática de quanto que ela ganha, quantas pessoas tem na casa, porque tinha esse cuidado também, né? Que seria, vamos supor que tem ela e mais 4 pessoas. Só ela recebe um salário mínimo. Então, ela, dividido por essas 4 pessoas, quanto que sobra para ela fazer uma reforma, além dela pagar comida e todas as outras contas. Então, eles faziam esses cálculos para entender qual seria a parcela ideal para ela pagar e não sofrer ali uma parte financeira, porque a gente também tem esse cuidado, né? A gente não quer que a pessoa pare de comprar comida ou para não ficar endividada, sabe? Então, é essa preocupação também.
Então, a gente fez essa reforma aqui dessa lavanderia, a cliente ficou muito satisfeita. Uma das opções também, ao invés de colocar uma janela, foi usar os cobogós, e aí a gente utilizar isso também, sabe? Então vamos colocar o cobogó, além de ser um elemento nacional aqui, que a gente pode trazer iluminação, ventilação, vai trazer também um charme e tudo mais, a gente vai trazer nessa proposta, né? E aí, com isso, gente, a gente tem aqui um alinhamento com o mundo, né? Quando a gente começa a pensar em tantas possibilidades que a gente consegue com as melhorias habitacionais, com as melhorias urbanas, com todas essas movimentações que a gente faz, que ultrapassam aquela reforma, né? Quando a gente faz uma reforma, a gente não está fazendo só reforma na casa, né? A pessoa se sente bem, né? A gente está falando sobre pertencimento. A gente está falando da pessoa olhar para a casa dela e falar, nossa, que gostoso estar aqui, eu gosto de estar aqui, eu gosto da minha casa, né? E aqui no Brasil, a gente tem um dado muito importante, que a gente fala de déficit habitacional. E dentro desse déficit, a gente tem o déficit, esse habitacional é de novas construções, que seria o quantitativo. Então, o déficit quantitativo, ele está na base de 5 milhões de novas habitações que precisam ser feitas. Mas o déficit qualitativo, que é de qualidade da habitação, ele é mais de 24 milhões de habitações que precisam de uma reforma. E uma reforma que eu digo é tipo aquela do banheiro, sabe? Tipo uma cozinha, ou tipo sabe? E essa reforma, muitas vezes, essa inadequação dessas 24 milhões de casas, é onde faz com que essas casas se tornam indesejáveis de morar. Então, com uma reforma, você muda. E é muito interessante esse aspecto, porque muitas vezes eu ia lá, eu reformava o banheiro da família. Passava um tempo que eu estava em outras obras, eu passava lá para trocar uma ideia, para ver como ela está. Tanto a família, a casa. Aí ela foi lá e falou, nossa, eu consegui uma tinta com uma vizinha e pintei o resto da casa. Porque ela estava se sentindo maravilhosa com aquela reforma. Ela quis mudar, ela quis trazer. Ela falou, eu quero agora limpar minha casa todos os dias, porque eu quero que as pessoas venham ver meu banheiro. E a gente falar disso é falar de coisas que não estão, sabe, tangíveis, sabe? Então, a gente está falando, por exemplo, com questões disso, de ultrapassar, simplesmente. E aqui que eu estou falando o quê? As ODS, né? Não sei se todo mundo já ouviu falar, e falar também nessa parte sustentável. A gente, enquanto startup, a gente tem que falar sobre as ODS, que todo mundo tem falado, que as ODS, elas são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável firmados pela ONU, né? Que até 2030, muitos países estão tentando modificar várias questões para a gente ter um mundo um pouco melhor, né? É basicamente isso. E são 17 metas que foram colocadas. E essas 17 metas, elas também foram colocadas até para as empresas, para as startups, para os lugares que querem também um lugar melhor, um mundo melhor, né? Pensado pela ONU ali também, junto com várias outras lideranças. Aqui no Asa Vital, a gente tenta seguir essas ODS, né? Então, a gente tem aqui, a gente pensa que a erradicação da pobreza está dentro da nossa proposta, porque é isso, a partir do momento que a gente vai lá, a gente muda aquela condição de um banheiro, de uma cozinha, sabe, de uma sala, de um quarto, a gente está trazendo para aquela pessoa essas coisas inimagináveis que vai trazendo para ela outras oportunidades. Além de falar, que eu até não comentei, mas dentro do Asa Vital a gente oferece os serviços completos, né? Que seria a mão de obra, os materiais e assistência técnica de arquitetura e urbanismo. Então, quando eu estou contratando a minha mão de obra, essa mão de obra é ali da comunidade, é ali da periferia. Então, eu estou ali levando aqueles pedreiros, né, para trabalhar com a gente, seja pintor, eletricista, para trabalhar com a gente, pagando eles dignamente, né, pagando elas dignamente, para poder voltar esse dinheiro ali para a comunidade. Então, a gente pensa nela num todo. Saúde e bem-estar, né, é o mínimo ali, sabe? A gente coloca um piso, a gente já melhora essa questão de tomar um banho e não ter ali um mofo, sabe? Igualdade de gênero. Quando a gente fala de igualdade de gênero, a gente está falando também da proposta de ter, por exemplo, na minha mão de obra, mulheres,
né? Era algo que eu sempre quis, que mulheres trabalhassem comigo ali na mão de obra mesmo, fazendo as reformas. E aí eu consegui. Eu tenho hoje em dia 5 mulheres que eu sempre conto com elas, que elas fazem as reformas comigo. Eu tenho uma equipe masculina, tenho uma equipe feminina. Muitas vezes um ou outro trabalham juntos, dependendo da reforma. E é isso, a gente buscar a igualdade de gênero. Trabalho decente, crescimento econômico, redução das desigualdades, e essa que é de cidades e comunidades sustentáveis. Então, a gente procura olhar para essas ODS, mas tem tantas outras que também, se a gente pensar, tem a ver, sabe? Depois procurem mais, é muito bacana. Essas aqui são outras atuações no território. Aqui é o Centro Cultural Urumilá, que a gente foi chamado lá para poder fazer a reforma ali no quarto de instrumentos, né? Ali tem os grupos de maracatus, tem o afoxé, e precisava de uma solução para não deixar os instrumentos no chão quando fosse limpar ou molhar. Então, a ideia ali foi elevar os instrumentos, caso eles quisessem jogar água no chão, não molharia. E é isso, a gente olhar para outras possibilidades de atuação também do arquiteto urbanista. Aqui é no bairro Simeone, ali perto da minha casa, é a comunidade ali, que tem um barracão, que chama. É um ponto de cultura ali, e aí eles me chamaram para poder fazer um projeto, agora eles estão indo atrás de dinheiro, né? Mas tem uma parte ali que é o corredor onde ficam as crianças, aí é isso, propor ali um espaço que as crianças possam ficar um pouco melhor. Tem ali o salão, onde teria a parte de várias atividades. Tem uma parte mais para os jovens, que é a parte ali do fundo, que hoje em dia está com tinta e tudo mais. É isso, sabe? A gente olhar para aqueles lugares e propor, ó, é possível. Vamos entrar com parceria com alguma empresa que elas possam bancar essa reforma? E aí a gente faz, sei lá, um evento que possa mostrar que essa empresa participou, porque é isso, às vezes as empresas, elas não querem participar de graça totalmente, ou só dar o dinheiro. Ela quer a notoriedade, né, do que ela está fazendo. Aqui também foi uma das atuações que a gente está fazendo, que é ali numa outra comunidade também, no Simeone, um pouco mais para baixo, que seria um parque infantil, que vai ser nessa área aqui, né? E a gente conseguiu através de uma parceria com o Rojune, que também é um coletivo, praticamente uma ONG, né, da Juventude Negra, que eles foram atrás de um edital para poder trazer um parque infantil para a comunidade. E aí eles chamaram o Asa Vital, sabendo que a gente já trabalha com essa temática. A gente ficou extremamente feliz, porque é isso, a gente também participar dessas possibilidades, né? Isso aqui faz tão parte das melhorias do que só dentro da casa. Essa aqui foi uma atuação recente, que foi a primeira virada da habitação de Ribeirão Preto. Essa virada da habitação, ela aconteceu em mais 13 cidades, a partir daquela articulação que eu falei, junto com a Habitat. E aí, eles falaram, Natasha, vem aqui para São Paulo, né? A gente vai fazer a virada. Como eu estou no estado, teria que ir para lá. Eu falei, não, vamos fazer uma virada aqui em Ribeirão. E é isso, sabe? Na hora, lembrei ali da possibilidade da Semana de Arquitetura. E aí eu recorri a quem? Alguns professores que eu tinha ali o contato, que eu sempre conversava, a Ana Ferraz, não sei se todo mundo conhece, a Rita, a Miranda. E aqui tem algumas pessoas também que fazem parte do Território em Rede, que é um instituto super bacana aqui da cidade, e a Maitá Artes, eles são de São Carlos. A gente sempre conversa também, porque eles trabalham com artes, que é super bacana, né? Que é a assistência técnica de habitação de interesse social. Então, eles trabalham com esse São Carlos. Eu falei, gente, ó, a gente está fazendo isso aqui, vamos juntar? Vamos fazer algo junto? E é isso, é promover a articulação. E nessa semana, nessa virada da habitação, que foi um dia só, aconteceu ao mesmo tempo em 13 cidades. Ribeirão estava ali no radar, isso é muito importante, porque essa articulação que a gente fala sobre políticas públicas. A gente, como, enquanto negócio, cooperativa, enquanto institutos, como que a gente vai reivindicar políticas públicas se a gente está super focado dentro da reforma? A gente tem que se articular, a gente tem que mostrar. Então, quando o Habitat, que já é uma ONG internacional, estava ali fomentando puxando isso tudo, a gente conseguiu ter notoriedade de, eles estão falando sobre isso, estão falando sobre habitação, porque até essa virada da habitação foi em alusão de virada cultural, virada educacional, e por que da habitação não, né?
Então, acontece sempre em agosto, que é o mês da habitação, e aí a gente fez. Ano que vem também tem de novo. Eu convido todo mundo aqui para participar. Nesse dia, a gente discutiu sobre... A gente trouxe, né, as pautas de ter a diretora da habitação aqui de Ribeirão, da Secretaria da Habitação. A gente trouxe o Instituto, né, Território em Rede e o Maitá para falar nessa parte mais acadêmica, de quais são os estudos, quais são as articulações que estão tendo, e a gente chamou as mulheres da comunidade, de 4 comunidades aqui de Ribeirão Preto, que elas são lideranças, para elas falarem. E por que a gente chamou mulheres? Porque é isso, as mulheres, enquanto ali liderança dessas comunidades, têm um total outro olhar para enquanto comunidade. Então, na hora que elas trouxeram vários olhares delas, foi muito rico, foi muito rico. Então, muitas delas estavam aqui, outras pessoas também, essa aqui já era mais quase no final, umas pessoas tinham ido embora já, mas deu, acho que foi quase 80 pessoas. E a biblioteca ali, se a Juqueira, ela cedeu para a gente espaço, acredito que o ano que vem a gente vai estar muito mais articulado. Então, assim, venham participar, vai ser bem bacana. Esse ano também a gente foi convidado pela CUFA Ribeirão, né, para participar de uma roda de conversa sobre fome e habitação. Eles são também lideranças, sabe, que participam ativamente de projetos sociais e culturais nas comunidades. Ele é um morador dali da cidade locomotiva, o Platinir. Ele era uma das pessoas que eu sempre conversava. Então, a gente sempre conversava ali como amigo já, sabe? E aí, até ele também fala que quando os alunos ali de arquitetura, professores chegaram, eles começaram a entender que era isso. A arquitetura é para eles também, sabe? Enquanto pessoas que estão vivendo na urbanidade. E é isso, gente. Aqui são os meus contatos, né? A gente vai conversar um pouco mais aqui, mas podem mandar mensagem para mim, de todas as formas, a gente vai papeando, conversando, tá bom?